Ok, meus amigos, estamos aqui com mais uma aula de Química para vocês. Quero agradecer aos alunos do primeiro ano A e primeiro ano B do Colégio Cidadão Cidadã, certo? Já digo logo que estou com saudade das nossas aulas presenciais, mas em breve estaremos juntinhos aí, certo? Então hoje nós estamos trazendo mais uma aula remota para vocês, né? Uma aula gravada, então nós vamos trabalhar mais uma aula exclusiva do Colégio Cidadão Cidadã. Até os slides nossos são exclusivos, certo? Então vamos ter atenção, vamos dar valor a esse trabalho aqui nosso, de todos os professores no geral, tá? E também parabenizar, né, os professores, né, que estão se desdobrando nessas aulas, porém o foco principal são vocês, nossos alunos, é o foco principal dessas aulas com mediação tecnológica, vamos colocar assim, beleza? Então, nosso assunto de hoje é distribuição eletrônica e hoje nós vamos trabalhar justamente essa distribuição de elétrons nos níveis, nos subníveis, vamos falar a distribuição eletrônica de íons e vai ter uma novidadezinha aqui que não tem no livro e é questão de vestibular, é questão de Enem, porque nós vamos passar no Enem. Olha só, o átomo, pessoal, os elétrons estão na eletrosfera, né? Em torno do núcleo tem a eletrosfera. Essa eletrosfera é dividida em camadas, não é isso? Nós temos 7 camadas, que são chamadas camadas eletrônicas ou níveis de energia. Nós estudamos isso nos números quânticos. Essas camadas ou níveis, elas são simbolizadas por letras. Então nós temos aqui as camadas K, L, M, N, O, P, Q. Então tá aí, ó, as camadas, cada uma representativa com a sua letra. Essas camadas têm um número máximo de elétrons na prática. Que número é esse, pessoal? A camada K nós temos 2 elétrons, na camada L nós temos 8, na camada M 18, na N 32, O 32, na camada P 18 e na camada Q 8. Beleza? Então vamos lá, essas são as camadas. Agora nós vamos distribuir os elétrons por camadas. Como é que é feito? Essa distribuição eletrônica em camada é também chamada de ordem geométrica. Ordem geométrica. Então os elétrons são colocados inicialmente nas camadas mais próximas do núcleo, certo? Como por exemplo aqui, ó, o sódio, no número atômico 11, ele tem 11 prótons e 11 elétrons, porque ele está neutro. Esse 23 é a massa, não precisa, né? Ó. Vai ficar na camada K 2 elétrons, na camada L 8, já tem 10, ó. Então na camada N só tem um elétron. Vamos pegar outro exemplo, o bromo 35, ó, distribuindo K2, L8, M18, certo? Só aí já tem quanto, pessoal? 2 com mais 8, 10, com mais 18, 28. Então na camada N só tem 7, porque é justamente os 35 elétrons. Porém nós temos uma regrinha aqui bem legal. Certo? Essa última camada, pessoal, ela tem que terminar em 8 ou 18. Bom, se o número estiver maior que 8 e menor que 18, você troca por 8, tá? E coloca o restante para a camada seguinte. E se for maior do que 18, coloque 18 e coloque o restante para a camada seguinte. É o que está dizendo aqui a dica. Ó. Verifica-se que na última camada de um átomo não pode ter mais de 8 elétrons. Né? Quando isso ocorrer, devemos colocar na mesma camada 8 ou 18, aquele que foi imediatamente inferior ao valor cancelado, e o restante colocar para a camada seguinte. Professor, eu não entendi, foi nada aí. Você vai entender no exemplo. Olha só, olha como está o exemplo aqui. Ó. O cálcio, o número atômico dele é 20, a massa é 40, não tem nada a ver com massa, é distribuir elétron, né? 20 elétrons, olha lá. Camada K, 2. Na camada L, 8. E na camada M, 10. Então tem 20. Só que a última camada ficou com 10, pessoal. É maior que 8 e menor que 18. Então, se o número for menor que 18, você troque por 8 e coloque o restante para a camada seguinte. Por exemplo, no lugar desse 10, ó, vai ficar K2, L8, M8. Ó. Como está faltando 2 elétrons, eu vou colocar para a camada seguinte. Agora, se o número da última camada passar de 18, troque por 18 e coloque o restante para a camada subsequente. Professor, coloque um exemplo. Vamos lá. 53 é o nosso exemplo aí, é o iodo. Distribuindo por camada, ó, K2, L8, M18 e M25. Pode contar que tem 53. Vamos contar? Ó. 2, ó. Aqui você tem 2, ó, com mais 8, 10, com mais 18 dá 28. Com mais 25 dá 53. Mas ficou 25, passou de 18. Então como é que você faz? Ó?
troque o 25 por 18 e coloque o restante para a camada seguinte. Aí é correto, tá? Então, ficou dessa maneira a distribuição correta, a distribuição em camadas. Professor, vou colocar um exemplozinho de sala de aula. Ó. Exemplo bem fácil aqui. Ó. Um átomo tem número de massa 31 e 16 nêutrons. Qual o número de elétrons no seu nível mais externo? Como ele me deu o número de massa, que é 31, me deu o número de nêutrons, eu posso encontrar o número atômico. Se massa é próton mais nêutron, quem é o número de próton? Massa menos nêutrons. Então ficou 31 menos 16 dá 15. Vamos distribuir em camadas, ele quer em nível. Na camada K tem 2, na camada L 8, já tem 10. E na camada M 5. Portanto, meu povo, ficou justamente aí, ficou 5 elétrons na última camada. Perfeito? Então, pessoal, essa foi a distribuição eletrônica em níveis ou camadas eletrônicas. Vamos agora fazer a distribuição eletrônica no diagrama de Linus Pauling. Esse cidadão teve uma ideia brilhante de colocar os elétrons nos subníveis em ordem crescente de energia. Vai desde o subnível menos energético, que é 1s1, até 1s2, aliás, até o 7p6, certo? Ok? Bom, e tem que seguir uma lógica, né? Por isso que ficou um diagrama. Nós vamos seguir essa lógica agora. Distribuição eletrônica baseia-se no diagrama de Linus Pauling, né? Olha aí, ó, que distribui os elétrons em ordem crescente de energia nos subníveis eletrônicos. Nós sabemos que os subníveis é S2, P6, D10 e F14, porque nós já estudamos os números quânticos. Para ficar melhor esse diagrama e de você visualizar melhor esse diagrama, eu fiz assim, ó. Olha só, pessoal, 1S2, ó, seguindo as setinhas, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, aí 3D, 10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2. E a última vai ficar 5F14, 6D10, 7P6. Se você contar, aí eu coloquei ó, a sequência correta. Se você contar os elétrons dessa sequência, 2 com mais 2, 4, com mais 6, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 40, se somar tudo vai dar 118 elétrons. Então, para os elementos atualmente conhecidos, comporta-se nessas 7 camadas. O próximo nível seria 8S2, ó, já partiria para a oitava camada, 8S2, certinho? Beleza? Pois essa distribuição eletrônica, pessoal, vai ser trabalhada intensamente nas nossas aulas, porque isso aqui vai repercutir muito para a gente entender, por exemplo, a tabela periódica, o posicionamento dos elementos na tabela periódica obedece ao diagrama de Linus Pauling. Só que nós temos duas terminações irregulares. O que são essas terminações irregulares, professor? Bom, na verdade o elétron sempre vai procurar uma situação estável para o elétron, né? Uma situação estável. E essa situação estável, ela é sim, certo? Desenvolvida, pessoal, para uma situação melhor para o elétron. São duas famílias na tabela periódica, família 6b e 1b. Toda vez que terminar em S2D4, por favor, mude para S1D5. Certo? S1D5, porque S1D5 é mais estável do que S2D4. E S2D9 nós vamos mudar para S1D10, certo? Tem muitas questões que isso faz uma diferença. Vamos pegar dois exemplos aqui, ó. Vamos pegar dois exemplos. O crômio de número atômico 24 ficou a 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 e 3D4. Pode contar que tem 24, ó. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 24. Mas veja que terminou em S2D4. S2D4. Então você mude para S1D5, que é a situação mais estável. Continua tendo os mesmos 24 elétrons, mas é uma situação mais confortável para o elétron. A mesma coisa acontece com o cobre, de número atômico 29. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, aí terminou em 4S2, 3D9, para dar justamente 29 elétrons. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 29. Como terminou em S2D9, você mude para S1D10. Tá? A situação mais estável é S1D10. Perfeito, pessoal? Vamos então, meus amigos. Vamos então.
Então vamos distribuir agora. Sim, vamos fazer um exemplo aqui, ó. O átomo de ferro possui número atômico 26. Em sua distribuição eletrônica, nos subníveis será. Nos subníveis, ó, a ordem crescente de energia nos subníveis. Ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d6. Certo? Aí, ó, em ordem de camadas, você tem a primeira camada K com 2 elétrons, a camada L com 8, ó, a camada M com, aqui você tem justamente 8 com mais 6, 14, e a camada N com 2 elétrons. Então a primeira, pessoal, é a ordem crescente de energia, certo? Do subnível, aqui é a ordem crescente em camadas, ó, ou ordem geométrica. Lembrando que em qualquer uma das duas, 3d6, veja que na primeira aqui é a ordem crescente de energia. Então onde parar o subnível vai ser o mais energético, de maior energia. E o subnível mais externo é a última camada, pessoal. A última camada é a quarta camada, 4s2. Então não confunda subnível de maior energia com subnível mais externo. Professor, eles podem ser o mesmo? Pode. Os elementos representativos, por exemplo, se o último subnível for também a última camada, eles vão ser iguais. Olha aí, ó, um exemplo bem fácil. Ó. No número de elétrons no subnível 3D do átomo de manganês de número atômico 25. Vamos lá? Ó. Vai ficar assim, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d5. Veja que no subnível 3D nós temos 5 elétrons. Portanto, pessoal, a resposta vai ser a letra B. Letra B. Então é só uma questão para a gente trabalhar direto a distribuição. Né? Pois agora, nós vamos distribuir os íons, e é muito importante essa distribuição eletrônica dos íons. Veja bem, então para os cátions, devemos distribuir os elétrons como se eles estivessem neutros, e em seguida retirar os elétrons perdidos, entre aspas, né, da última camada. Então, pessoal, preocupe somente com o cátion. O ânion não é problema. No cátion, primeiro você distribui para retirar tantos quantos elétrons forem necessários. E nós vamos retirar sempre na última camada. Vamos colocar um exemplo aqui, ó. O íon ferroso. Ó. Pessoal, eu não posso tirar os elétrons. Eu sei que só tem 24 elétrons. Mas vamos distribuir os 26 para depois tirar. Ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d6. Tem 26. Ó. Eu preciso tirar 2 elétrons. Eu até já destaquei onde é que eu vou tirar, o do 4s2. Por que do 4s2, professor? Porque é a última camada, pessoal. A quarta camada. Ó. Eu não posso tirar da terceira, eu tenho que tirar da quarta. Retirando aí vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 3d6. Você pode contar que vai dar os 24 elétrons. Então, no cátion, primeiro você distribui para depois retirar tantos quantos elétrons forem necessários, certo? E no ânion, professor, eu disse que no ânion não é problema. No ânion é ganho de elétrons, devemos adicionar os elétrons ganhos ao já existente, ou seja, diretamente na distribuição eletrônica, pessoal. Por exemplo, se eu tenho um enxofre, o número atômico dele é 16. Ele tinha 16 elétrons, aí ganhou 2. 16 mais 2 dá 18 elétrons. Eu não preciso distribuir 16 para depois acrescentar 2. Distribui logo 18. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Então, somente no cátion, repetindo, no cátion é que primeiro você distribui os elétrons para depois retirá-los, certo? Sempre da última camada. No ânion acrescenta direto. Temos uma partezinha também que está vindo muito em questões, principalmente em questões de vestibulares, né? É a chamada distribuição eletrônica em CERN. Talvez não tenha no teu livro, mas vai ter questões no teu livro que tem isso aqui, ó. Esse CERN a gente representa esse colchete, ó, tá? Baseia-se na configuração eletrônica de um gás nobre com número atômico inferior ao do elemento a ser distribuído. Os gases nobres são esses, pessoal. O hélio, número atômico 2, o neônio, número atômico 10, o argônio 18, criptônio 36, xenônio 54 e radônio 86. Então, dentro desse colchete, eu só posso colocar gás nobre. Professor, eu não entendi. Vamos colocar um exemplo aqui bem fácil. Cobalto de número atômico 27. Fazendo a distribuição eletrônica de cobalto, vai ficar assim, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d7. Está aí.
Mas se eu quiser representar essa distribuição eletrônica em Cern, como é que eu faço, professor? Então veja que o número atômico do cobalto é 27. Se é 27, qual é o número atômico do gás nobre anterior a 27? É 18, pessoal? Aí você, circula 18 elétrons aí, Pode contar que tem 18 elétrons aqui. 2 com mais 2, 4, 10, 12, 18. Pois esses 18 elétrons estão representando o argônio. Certo? Aí o que foi que sobrou? 4s2, 3d7. Eu só faço representar assim, Essa distribuição eu posso colocar assim: cerne do argônio mais o que sobrou. O que foi que sobrou? 4s2, 3d7. Portanto, aí é a distribuição em cerne. Vamos fazer um número atômico maior. 43. Fazendo a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, certo? 4p6, 5s2 e 4d5. Se você contar aí, tem 43 elétrons, pessoal. Pode contar, porque ele está neutro, o número de próton é igual ao número de elétrons. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, com 5 dá 43. Bom, 43, o número atômico anterior a 43, número atômico de um gás nobre anterior a 43 é o criptônio, que tem 36 elétrons. Está aqui, 36 elétrons marcados. Então é como se eu colocasse aqui tudo dentro do colchete, dentro do cerne. Cerne do criptônio mais o que sobrou. O que foi que sobrou, meu povo? 5s2, 4d5. 5s2, 4d5. Portanto, é uma distribuição. Em vez de colocar toda essa distribuição eletrônica aqui, eu posso muito bem, numa alternativa, só colocar dessa maneira. Beleza? Não se preocupe com o gás nobre, que ele é informado o número atômico do gás nobre. Você não é obrigado a saber o número atômico do gás nobre, não. Beleza? Meus queridos, nós vamos ver agora um ponto alto da nossa aula de hoje. Certo? Eu queria muito que vocês aprendessem isso aqui. Vamos lá? Distribuição eletrônica e magnetização. O que é que isso tem a ver? Vamos lá. Primeiro eu conceituei aqui uns nomes. Materiais que, sob a ação de um campo magnético, sofrem magnetização e depois que o campo magnético for retirado, continuam magnetizados, são chamados de ferromagnético. Vamos explicar melhor. Aqui está o material. Eu coloco um campo magnético. Campo magnético. Esse material sofre magnetização. E depois que eu tiro esse campo magnético, ele continua magnetizado. Isso é chamado de ferromagnético. Agora, tem materiais que, sob a ação de um campo magnético, sofrem magnetização. Está aqui, Porém, depois que eu retiro esse campo magnético, ele perde a magnetização. É chamado, portanto, de paramagnéticos. Então, qual é a semelhança entre ferromagnético e paramagnético? Os dois sofrem magnetização. Qual é a diferença? Que o ferromagnético continua magnetizado depois que o campo magnético é retirado e o paramagnético perde a magnetização depois que o campo magnético for retirado. Beleza? E tem outra situação, pessoal. Tem materiais que, sob a ação de um campo magnético, não sofrem magnetização. Ou seja, eles são chamados de diamagnéticos. Pessoal, essa magnetização tem a ver com o ímã, por exemplo. Tem metais que não são atraídos pelo ímã, porque esses metais são diamagnéticos. Mas, professor, você não respondeu ainda. O que é que isso tem a ver com a distribuição eletrônica? Então, vamos colocar agora 3 observações. 3 dicas, cidadão, cidadã, que é para você acertar a questão. Certo? Vamos lá? Diz lá. Observações importantes. Né? Átomos, moléculas ou íons que apresentarem elétrons desemparelhados irão sofrer magnetização, sendo considerados ferromagnético ou paramagnético. Vamos lá, por etapa. Elétron desemparelhado está sem a sua parelha. Ou seja, basta que tenha um elétron desemparelhado, pessoal. Tá? Esteja sozinho no orbital. Porque o emparelhado ele está com a sua parelha. Certo? Ok? Eles são chamados de ferromagnético ou sofrer magnetização. Não tem como eu saber se é ferromagnético ou paramagnético. A questão vai ter que dizer se vai reter ou não vai reter a magnetização. Se retém a magnetização, tem elétron desemparelhado, é ferromagnético. Se tem elétron paramagnético, tem elétron desemparelhado, porém não retém a magnetização, é chamado de paramagnético. Agora vamos lá, pessoal. Átomos, moléculas ou íons que apresentarem todos, sem exceção, todos os elétrons emparelhados, eles não irão sofrer magnetização, sendo considerado diamagnético. Pessoal, não precisa você colocar os elétrons nos orbitais, não.
Se terminar ó, em S2, P6, D10 e F14, está tudo completo. Se está tudo completo, está tudo emparelhado. Agora, se terminar em S1, P1, P2, P3, P4, P5, algum está desemparelhado. Então, só está emparelhado se todos estiverem completos. Vamos colocar mais uma dica aqui. Ó. Todo átomo diamagnético possui número atômico par, mas nem todo número atômico par vai ser diamagnético, ou seja, a recíproca não é verdadeira. Vamos fazer aqui um exemplo. Nós temos o cálcio de número atômico 20 e o titânio de número atômico 22. Os dois são pares, né? Mas um vai ser diamagnético e o outro não. Vamos ver? O cálcio, ó, distribuindo o cálcio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, não é isso? O titânio, de número atômico 22, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d2. Observe que no cálcio todos os subníveis estão completos, pessoal. Todos estão com S2 e P6. Então, se estão todos completos, estão tudo emparelhados. Se está tudo emparelhado, ele é diamagnético. Mas veja que o titânio, ó, o 3D, só seria diamagnético se tivesse terminado, meus queridos, tivesse terminado em 3D10. Se terminar em 3D1, 3D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, está desemparelhado. Só vai dar tudo emparelhado. Não é ter só um orbital emparelhado, não. É todos, pessoal. Para ser diamagnético tem que ser todos. Está bem aqui, ó. Átomos, moléculas ou íons. Cuidado com íons, viu? Que apresenta todos os elétrons emparelhados são diamagnéticos. Então tem que estar tudo. Se tem que estar tudo emparelhado, obrigatoriamente tem que estar completo. Se está completo no S2, P6, D10 e F14, vai terminar o número atômico par, pessoal. Agora eu estou me referindo aqui a essa observação, todo átomo. Como eu falo átomo, subtende que o número de próton é igual ao número de elétron. Está neutro, um átomo neutro, não é íon. Porque se fosse íon, olha só aqui um íon. Olha só um íon aqui. Ó. O alumínio 13, ó. Não é um cátion? Primeiro você distribui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, aí 3s2, 3p1. Eu tenho que tirar 3 elétrons. Já até marquei quais são os elétrons que eu vou tirar aqui, ó, 3s2, 3p1 da última camada. Aí ficou ó, 1s2, 2s2, 2p6. Ou seja, ficou tudo emparelhado, pessoal. Se ficou tudo emparelhado, é diamagnético, não sofre magnetização. Professor, então está errada a sua observação, porque aqui é diamagnético e o número atômico é ímpar, meus amigos. Eu só falei, acabei de dizer para vocês, essa afirmação é só se o átomo, todo átomo com número atômico par, né, todo átomo diamagnético tem número atômico par. Aqui não é um átomo, aqui é um íon, tá? Essa observação não serve para íon. Por quê? Tanto faz ser cátion ou ânion. Tá? O fato de se eu retirar os elétrons, acrescentar e ficar emparelhado é diamagnético. Mas vamos ver aqui, ó, o zinco, número atômico par. Vamos ver se é diamagnético. Tá? Não é dizer, só o fato de ser 30 já é par e já é diamagnético. Não. Nesse caso vai ser, porque vai estar tudo emparelhado. Ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Observe que todos os subníveis estão completos. Se todos os subníveis estão completos, meus queridos, todos estão emparelhados. Portanto, ele não vai sofrer magnetização, ou seja, ele é diamagnético. Perfeito? Então aqui nós chegamos praticamente ao final da distribuição eletrônica. Veja que nós colocamos distribuição eletrônica em camadas, ensinamos o diagrama de Linus Pauling, ensinamos as terminações irregulares, distribuição de íons, o cátion e o ânion. Falamos também, pessoal, da distribuição eletrônica em CERN. E finalmente finalizamos aqui nossa aula com a parte envolvendo as 3 palavras, né? Ferromagnético, paramagnético e diamagnético. Você tem que saber o conceito, reveja, se possível, certo? E saber a articulação desses nomes envolvendo a distribuição eletrônica, certo? Se tiver tudo emparelhado, é diamagnético. Se tiver desemparelhado, vai sofrer magnetização. Aí pode ser ferromagnético ou paramagnético. Pois bem, como nós combinamos, essa nossa aula aqui é a aula teórica. Aula teórica. A próxima aula, que é a nossa aula de quinta-feira, né? Nós vamos trabalhar um exercício. E eu prometo o seguinte, pessoal, dessa aula também gravada, além da aula gravada, vocês vão receber os slides, esses mesmos slides que nós vimos aqui. E também na tarefa você vai receber uma atividade, como nós fizemos na aula passada, e ao final da aula, depois que você tentar fazer, nós vamos aí fazer justamente
dar os slides para vocês comentados e na outra aula a gente tira as dúvidas. Pode ser assim? Tá? Uma aula super legal para vocês, né? E mais uma vez nós vamos finalizar nossa aula com aquela altivez, né? Com aquela perseverança de um mundo melhor. Tá aí, ó. Tá? Eu vou passar no Enem, pode dizer. Ó. Não esqueça que tudo podemos naquele que nos fortalece. Então, que Deus ilumine vocês rumo à sua aprovação. Forte abraço do professor Jurandir. Estamos juntos. Beleza? Tchau para vocês.